Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jefferson, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio Grande do Sul. Venho aqui fazer esse vídeo para tentar esclarecer, qual a função real desse Conselho Tutelar, o que de fato ele faz, tá? Lembrando, que antes da criação do Estatuto da Criança e Adolescente, antes existia o Código de Menores. Então esse Código de Menores, o Estatuto veio e tirou a palavra menor e traduziu agora em criança e adolescente. E esse criança e adolescente que são o objeto do trabalho do Conselho Tutelar. Que trabalho é esse? Principalmente no artigo 131, que trata de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, Conselho Tutelar, vamos cobrar da família ou do poder público que garanta o direito da criança. É o Conselho Tutelar que exige com que leve a criança para a escola e é o Conselho Tutelar que exige que a escola receba a criança. Nenhum dos dois pode falhar. Se um dos dois falhar, será o violador de direito, que é o que consta o artigo 98. Além disso, na ausência desse direito, o Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos. Na ausência, por exemplo, dessa vaga escolar, o Conselho Tutelar é o órgão competente para exigir da administração pública municipal, através de uma requisição, a vaga escolar, fazendo assim a garantia do direito, Então, esse Conselho Tutelar, ele tem um papel também fundamental de desafogar o judiciário. Como assim? Os casos que envolve a atribuição do Conselho Tutelar, por exemplo, o Estatuto no artigo 262, ele diz o seguinte: na ausência do Conselho Tutelar, quem exerce a função do Conselho Tutelar é o juiz. Como no nosso estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem Conselho Tutelar em todas as cidades, então o juiz não precisa exercer essa função, essa atribuição do Conselho Tutelar. Então eu posso dizer que o Conselho Tutelar sim desafoga o judiciário, fazendo o quê? Resolvendo as situações jurídico-sociais, antes impostas ao judiciário, agora ao Conselho Tutelar. E ele tenta resolver, então, no âmbito da administração, requisitando serviços públicos ou até mesmo reunindo a rede para articular e garantir o direito da criança e adolescente. Não tendo isso no parte da administração, aí esse Conselho Tutelar pode, agora sim, acionar o judiciário por ter esgotado, então, as possibilidades de garantir o direito da criança no âmbito da administração. Então, como eu disse, ele pode estar contra a administração municipal para garantir o direito da criança e também pode estar contra a família também para garantir o direito da criança e adolescente. Então, qualquer um desses, tanto a família quanto o poder público, não pode violar o direito da criança e adolescente, porque senão o zelador de direito vai ser acionado, que é esse Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não representa a criança, ele representa o direito da criança. Quando a palavra diz zelar pelo cumprimento, um zelador o que faz? Ele cuida, Se o Conselho Tutelar fosse zelar por um patrimônio público, um prédio, ele seria um zelador patrimonial. Como ele é um zelador de direito, então ele cuida do direito. Significa então que ele vai garantir o direito, mas ele não é representante da criança, ou seja, ele não matricula a criança, ele não leva no médico, ele não representa a criança, ele representa o direito da criança, tá? E aí vem a cobrança, então, novamente dizendo, tanto do poder público quanto também da família da criança e adolescente. Então, o mais básico sobre o trabalho do Conselho Tutelar é isso, mas além disso, o Conselho Tutelar ele pode encaminhar os pais pelo artigo 129 também para serviços e programas. Quando a gente se depara com um pai ou uma mãe que tem alguma situação de problema psicológico, uso excessivo de bebida ou até mesmo entorpecente, esse Conselho Tutelar tem o poder de encaminhar essa família, esse pai, essa mãe, para tratar esse problema. Para quê? Para que a gente consiga manter a criança no seio familiar. A essência do Estatuto, da Lei 8069 de 1990, é justamente essa, manter a criança no seio familiar. Então, para aqueles que acham que o Conselho Tutelar existe para afastar a criança da família, está muito enganado. Pelo contrário, tanto que o artigo 129 dá competência para o Conselho de encaminhar, então, os pais para atendimento.
Para quê? Para que o pai e a mãe fiquem bem, para que a criança permaneça no seio familiar. Agora, se os pais não atender os encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar, a partir desse momento, então, o Conselho pode, por medida de proteção, pedir o afastamento da criança do lar por conta do não cumprimento dos pais em relação ao problema que ele tem, que coloca essa criança ou esse adolescente em risco. Então, o trabalho do conselho e da rede é tentar manter a criança no seio familiar, mas, esgotadas as possibilidades de manutenção da criança junto à família, esse mesmo conselho tutelar também tem o poder de pedir, então, o afastamento do convívio familiar. Isso se ele entender necessário, que é o que diz a atribuição no artigo 136, no parágrafo único, tá? Conselho tutelar, então, basicamente isso. Ele zela pelo cumprimento, ele requisita serviço, mas também encaminha a família para atendimento, para poder manter essa criança no seio familiar, ok? Fico à disposição de todos vocês. Sou o Jefferson, então, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio Grande do Sul.